Graça e paz. Vamos estar com vocês aqui de novo. Estava agradecendo a Deus, né, pela vida de vocês, porque vocês têm mostrado interesse de estudar as Escrituras. Muitos começaram e não continuaram, né, nos estudos. Vocês têm perseverado, outros têm assistido pelo YouTube. Então, tem uma turma muito boa, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube, que estão acompanhando aqui esses estudos escatológicos. E nós terminamos a apostila do Apocalipse e agora nós vamos ver alguns temas destacados. E o primeiro tema que nós vamos ver é sobre o anticristo. Nós vamos iniciar orando, né? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, queremos agradecer a Ti por mais uma aula de escatologia. Colocamos esse tempo junto com os irmãos, que o Senhor esteja nos guiando, nos conduzindo. Senhor, eu peço a revelação, eu peço o entendimento, que o Teu Espírito, Senhor, nos abra, Senhor, os olhos do entendimento do coração, Espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Entregamos a Ti essa aula, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos hoje com um tema destacado, que é o anticristo. Nós terminamos a nossa apostila e hoje a gente vai começar a ver sobre o anticristo. Eu estava planejando aqui as próximas aulas, os próximos temas, e eu percebi que a gente vai precisar de um pouquinho de mais de tempo nesse tema anticristo, porque a gente vai entrar no livro de Daniel um pouquinho para a gente poder se aprofundar mais no que Daniel fala sobre o anticristo. Porque Daniel fala mais sobre o anticristo do que o próprio Apocalipse, né? Então, eu achei interessante a gente aprofundar, né, no livro de Daniel. Então, nós vamos hoje até a página 89 da apostila. A apostila é a outra apostila que vocês têm, que é Fundamentos Bíblicos de Escatologia. Então, a gente vai começar na página 69, certo? Que é a parte 3 da apostila, que fala sobre o anticristo. Então, é a partir da página 69 que a gente vai começar hoje. Vamos provavelmente até a página 89. Então, você que está seguindo também pela apostila, você pode aí acompanhar depois e ler. Então, vamos lá. Primeiro, entender nas escrituras esse termo, né, anticristo. Ela é composta de duas palavras. A palavra anticristo em português vem do grego anti, substituir, estar no lugar ou estar contra, em oposição. E a segunda palavra é Christos, que significa o ungido. Então, a palavra anticristo é aquele que está em oposição a Cristo. Então, quando a gente une as duas palavras, surge uma nova palavra e descreve pessoas ou sistemas, certo? Então, a palavra anticristo, ela tanto pode descrever a pessoa do anticristo, mas também pode descrever o sistema do anticristo, o espírito do anticristo, que agem como falsificações, tentando substituir ou se opor a Jesus, que é o ungido de Deus. Em Mateus 23, 24, se você quiser abrir aí para a gente ler juntos, Mateus 23, 24, diz assim, eu acho que essa referência ela está errada. Mateus 24, 23. No slide está 23, 24, mas é 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E então, em Marcos 13, 22, vai repetir aqui o Senhor também falando sobre esses falsos cristos. Marcos 13, 22. Diz assim:
Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a repetição aqui de Mateus 23 e 24. Nas Escrituras existem duas aplicações. Né? Primeira aplicação refere-se às pessoas com uma falsa unção, chamados de espírito do anticristo. Então, a gente vai ver que existe o espírito do anticristo, que já está em atuação em várias gerações, né, passadas. Esse espírito ele já está operando, já desde a época dos apóstolos, e tenta influenciar as pessoas para se colocar contra Jesus. Mas essa palavra também se aplica a um homem, literalmente, que existirá no fim dos tempos. Então, nós acreditamos que o espírito do anticristo já está em operação desde a época dos apóstolos, mas que a palavra anticristo, ela designa especificamente, literalmente, um homem que surgirá no fim dos tempos. Todas as 4 referências diretas à palavra anticristo nas Escrituras foi João quem mencionou. Então é interessante porque João escreveu as cartas e João escreveu também o Apocalipse, mas o nome diretamente referido anticristo está em 1 João, vamos ver aqui, 2, verso 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, verso 22 do mesmo capítulo, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Agora, 1 João 4, verso 3, diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente, olha aí o que João diz, já está no mundo. Então, o espírito do anticristo já estava presente na época de João. Agora, segunda carta de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, João mencionou que muitos anticristos surgiriam e agiriam, né, durante a história. Inclusive, na sua época, já estava o espírito do anticristo em ação. Então, exemplos de anticristos, né, considerados pela história da igreja, são os imperadores romanos, os papas, outros líderes políticos, especialmente um chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV. Esse imperador, esse rei, foi na época aí de 175 a 164. Então, ele perseguiu os judeus, e foi na época da revolta dos Macabeus que isso aconteceu, está registrado lá no livro apócrifo de 1 Macabeus. Então, ele perseguiu Israel durante os dias, né, de Judas Macabeu. Então, ele é considerado como um tipo do anticristo. Então, Hitler, né? Vamos ver aqui outras pessoas que são mencionadas. Outras pessoas comumente mencionadas são Nero. Né? Nero é o imperador romano da época de Paulo, por ter perseguido a igreja. Tito Vespasiano, que liderou o exército romano, e eles invadiram Jerusalém no ano 70. Algumas pessoas entendem que as descrições do anticristo nas escrituras se cumpriram nas vidas de líderes religiosos ou políticos do passado. Então, alguns apenas restringem a palavra anticristo a líderes religiosos e políticos que já viveram. Eles limitam o seu entendimento com relação ao anticristo ao se referir apenas do espírito do anticristo. Então, eles não creem que ele será literalmente um líder mundial no futuro. João escreveu sobre a vinda do anticristo depois da morte de Antíoco. 200 anos depois desse rei aí, Antíoco IV, foi que João escreveu. E ele escreveu também depois de Nero, 25 anos depois de Nero. Se Nero foi ali por volta de 64 antes de Cristo, João escreveu por volta do ano
90. Então, ele não estava limitando a expressão anticristo apenas a líderes que já tinham vivido, mas aos que estavam vivos naquela época, anticristos na época de João e anticristos futuros que viriam, e um deles que seria o maior de todos, né, a expressão maior de todas dessa palavra anticristo. A manifestação histórica mais significativa do espírito do anticristo em tempos modernos foi a liderança de Adolf Hitler. Então, Adolf Hitler na Alemanha nazista, aí nesse período aí de 1933 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Adolf Hitler deu uma ideia, né, do que será o anticristo, das futuras realizações do anticristo. A perseguição contra os judeus, o terror, a perversidade, a malignidade do que Hitler fez na Alemanha nazista é uma pequena amostra, né, de como será o anticristo, o líder mundial, o último líder mundial desta era. Ele irá guerrear contra Deus ao perseguir Israel e ao perseguir a igreja. Então, essas referências que temos aí, Apocalipse 11, 7, 12, 7, 12, 17, 13, 4, todas elas nós já vimos no estudo do Apocalipse, e agora temos aí duas referências de Daniel que a gente também vai ver mais à frente quando a gente for para o livro de Daniel. Então, essas referências mostram que um homem literalmente se levantará como o último líder mundial desta era e vai guerrear contra Deus, perseguindo Israel e a igreja. O título do anticristo, representando o último líder mundial no fim dos tempos, é mencionado somente uma vez nas Escrituras. Aqui que nós lemos, em 1 João 2,18, ele diz assim: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Então aí é a única vez nas Escrituras que a palavra anticristo literalmente está aplicado a um último líder mundial no fim dos tempos. Porém, as Escrituras mencionam e descrevem este homem de várias outras formas. Então, ele é chamado de o pequeno chifre, em Daniel 7:8. Ele é chamado de o rei, em Daniel 8:23, 11:36. O assolador, em Daniel 9:27. E é chamado de o pastor inútil, em Zacarias 11:16 e 17. Temos também ele descrito como a besta, porque ele vai se comportar como um animal feroz, uma besta fera, o homem mais cruel da face da terra de toda a história. Será impossível negociar misericórdia com ele, né? Ele não será misericordioso em nada, ele será cruel, por isso que o nome é chamado de besta, como um animal feroz. Ele é chamado de besta no livro do Apocalipse 36 vezes. Então temos aí as referências que nós já vimos também, várias delas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o apóstolo Paulo dá 3 títulos. Ele chama o anticristo de 3 nomes. O primeiro é homem da iniquidade. Então, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso já é outro nome no verso 3. Então ele chama o anticristo de o homem da iniquidade. O segundo nome que o apóstolo Paulo dá é o filho da perdição. E no verso 8 ele chama o iníquo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Então, esses 3 nomes aí que Paulo dá ao anticristo mostra a plenitude da capacidade humana para pecar. Ele será a expressão máxima, a expressão humana máxima do pecado, da maldade, da crueldade, né, da falta de misericórdia. As passagens bíblicas que mais descrevem o anticristo no Novo Testamento são 2 Tessalonicenses 2, que a gente acabou de ler, Apocalipse 13, que fala do surgimento, né, das 2 bestas, e Apocalipse 17.
Então, esses capítulos, esses 3 capítulos no Novo Testamento são os que mais descrevem o anticristo. Agora, no Antigo Testamento, nós temos Daniel, de 7 a 12. Então, é interessante a gente ler Daniel, de 7 a 12, para a gente conhecer melhor quem é essa figura. E aí, especificamente, em alguns versículos, ele aparece em destaque. Daniel 7:8, Daniel 7:18 a 27, e as demais referências que vocês estão vendo aí no slide. Então, o anticristo será literalmente um homem, mas também será completamente possuído por demônios. Ele será uma falsificação de Jesus, que é inteiramente homem e inteiramente Deus. Satanás dará a sua autoridade ao anticristo. Então, lá em Apocalipse 13, verso 2, diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder. Então, Satanás é quem vai dar poder, autoridade ao anticristo. Claro que, em última instância, é Deus, né? Porque toda autoridade, ela procede de Deus, inclusive a autoridade do anticristo será permitida por Deus. Satanás não dá autoridade sem a permissão de Deus. Então, por trás disso tudo, nós temos o Senhor Deus controlando toda a história. Certo? Então, o anticristo, inclusive, era para ter falado isso no início da aula, o anticristo é apenas um ator coadjuvante. O ator principal da história é Deus. O ator principal é ele quem conduz toda a história. Certo? Então, o anticristo, Satanás, o falso profeta, todos são coadjuvantes, não são principais. O anticristo irá subir do abismo de forma sobrenatural, como sendo uma falsificação da descida de Jesus do céu. Então, assim como Jesus desceu do céu, veio à terra, no caso, o anticristo fará o percurso contrário. Ele subirá do abismo. O anticristo irá se autodeclarar que é Deus e exigirá de toda a terra que o adore, à medida que busca ser o Rei dos Reis sobre todas as nações. Ele possuirá autoridade e adoradores em todas as nações, porém não terá domínio pleno sobre todas elas, pois existirão algumas nações que irão se lhe resistir e guerrearão contra ele, seu império. Então, nas Escrituras, a gente vê que muitos seguirão o anticristo, receberão a sua marca e o adorarão, mas não vai ser todas as nações que farão isso. Algumas nações se rebelarão contra o anticristo, certo? E recusarão segui-lo. Então, essas nações guerrearão contra o anticristo e contra o seu império. Então, aí em Daniel 11:40 a 45 e em Apocalipse 13, verso 3 e verso 8, fala, né, que nem todas as nações seguirão o anticristo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai ser falsificada por Satanás. Então, Satanás, o anticristo e o falso profeta, nós já falamos em aulas anteriores sobre essa falsificação. O dragão, que é Satanás, dará o seu poder à primeira besta, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a outra besta que emerge da terra, que é o falso profeta. O governo político do anticristo durará pelo menos 7 anos. Então, a gente divide esse período em 2, para a gente entender como será a dinâmica nesses 7 anos que chamamos de tribulação. Então, durante 7 anos, está lá em Daniel 9, 27. A gente vai ler Daniel mais à frente, mas a gente pode ler aqui, já para a gente esclarecer um pouco sobre isso. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então, 1 semana aqui é 1 semana de anos, cada dia representando 1 ano. Então, nós temos aqui 7 anos. Primeiro, ele estabelecerá a paz mundial. Então, os primeiros 3 anos e meio será de paz e segurança, uma falsa paz e uma falsa segurança. Mas ele fará aliança com muitas nações e selará, né, a aliança dele com Israel. Entre árabes e judeus vai ter paz. E então, no meio da semana, na metade da semana, diz aqui no verso 27, ele vai atacar repentinamente Israel e todas as nações que recusarem lhe adorar. E isso aí vai acontecer
nos últimos 3 anos e meio. E aí nós chamamos de grande tribulação. Ok? Tribulação é o período total de 7 anos e grande tribulação é os últimos 3 anos e meio desse período. Os 4 principais componentes do império do anticristo. Ele vai ter autoridade política, então ele vai criar leis, essas leis, inclusive, vai autorizar o anticristo a matar quem lhe resistir. Ele vai ter força militar, ele vai ter controle econômico nas nações, ele vai estabelecer comércio, monopólio, ele vai oprimir nações através do comércio internacional e ele vai ter controle religioso para estabelecer um mover mundial de adoração satânica. Então nós temos aí autoridade política, força militar, controle econômico e controle religioso. Estou falando assim mais rápido porque mais à frente a gente vai novamente falar sobre isso. Uma confederação de 10 reis irá prover ao anticristo a maior aliança política, militar e econômica, dando-lhe a maior base de poder que qualquer outro homem de toda a história. Ele terá o maior exército, a maior rede política e religiosa e a maior riqueza e poder que qualquer outro homem da história. Ele será o maior criminoso da história. Então, em Daniel 8:24, diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele vai matar muita gente. Ele vai perseguir os santos, os judeus, e vai perseguir também as nações que se recusarem a lhe adorar. Então, nós temos aí uma confederação de 10 nações, né, que são os 10 chifres. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, nós temos 10 chifres, e dentre os 10 chifres, um chifre pequeno que sobressai. Esse chifre pequeno é o anticristo. Então, serão 10 nações que vão apoiá-lo. Então, nós temos aí um resumo da genialidade do anticristo. Quem estiver seguindo a apostila, nós estamos na página 72 agora. Então, ele vai ser um gênio militar, ele vai ter tática e estratégia, né, de guerra, táticas e estratégias militares. Ele vai ser um gênio oracional, ou seja, ele vai falar muito bem, sua oratória, sua retórica, né, vai conquistar multidões, conquistar a atenção das pessoas. E aí nós temos aí os textos comprovando isso. Ele será um gênio político, ele vai ser um diplomata excelente, tanto que ele vai conseguir selar a paz no Oriente Médio, coisa que ninguém conseguiu até hoje. Ele também será um gênio comercial, né? Ele vai ser o homem mais próspero de toda a história, o seu império será o mais próspero de toda a história, o comércio mundial, o comércio internacional, né, será regido por ele. Ele também será um gênio religioso, né, em doutrinas falsas, claro, doutrinas ocultistas, mas ele será um profundo conhecedor das religiões, das doutrinas e da história das religiões. Ele também será um gênio intelectual, conhecerá muito de ciência, matemática, tecnologia, falará vários idiomas, ele é poliglota. Então, nós temos aí um gênio intelectual e, por último, um gênio ocultista. Ele será um mestre de enganos, de astúcias, tanto na demonologia, também em milagres, sacrifícios humanos. Então, vai ser algo terrível na questão do ocultismo. Hoje já há um preparo para o ocultismo com filmes, com livros. A gente vê aí já um crescimento muito grande do ocultismo. As crianças já estão familiarizadas com o ocultismo. Então, quando o anticristo ele surgir como um gênio ocultista, isso já estará bem familiarizado com os habitantes da Terra. As Escrituras... agora vamos ver aqui, gente, que Deus vai suscitar o anticristo. Como eu falei, Deus ele não está fora do controle das coisas. Outra coisa, Satanás ele não é o inimigo de Deus. Deus não tem páreo para ele.
Deus não tem inimigo. Nós não cremos, irmãos, em dualismo, né? Que o bem e o mal estão lutando. Deus está de um lado, Satanás do outro, e os dois estão lutando, né, um contra o outro. Não. Satanás é criatura. O anticristo é criatura. Então, eles estarão a serviço dos propósitos maiores de Deus. Então, as Escrituras deixam claro que Deus é quem vai suscitar o anticristo. Ou seja, Deus vai permitir que o anticristo surja. Satanás terá participação plena, sim, mas na essência somente por causa do decreto de Deus. Então, os decretos de Deus são imutáveis, são eternos. E no decreto eterno de Deus, ele, já no seu plano, tinha que no final dos tempos o anticristo iria surgir. Isso, é claro, que é um assunto muito profundo. No Antigo Testamento nós temos a corte celestial, nós temos o tribunal de Deus, onde demônios tinham acesso ao tribunal de Deus. A gente vê isso no livro de Jó, a gente vê isso também em Crônicas, né, quando o profeta Micaías vai profetizar, ele diz que viu diante do trono do Senhor, né, anjos e demônios, e um espírito mentiroso saiu da parte de Deus para enganar. Então, Deus tem um controle, Deus é soberano. Todos os demônios estão submissos ao Senhor. Ele é o Senhor da história. Então, somente por causa do decreto de Deus é que o anticristo terá um reinado perverso por 3 anos e meio sobre a terra. Esses 3 anos e meio a gente já viu que equivale a 42 meses, 1.260 dias. Serão dados ao anticristo, semelhante a Jesus, para se mostrar como o Messias para Israel. Então, ele será o falso Messias. Ele tentará, né, enganar Israel, exigindo para si a adoração. Jesus tem todo o poder e autoridade no céu e sobre as nações, sobre todas as nações da terra. Então, em Mateus 28, lá está dizendo que o Senhor disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Efésios 1, 20 a 22 também fala que Jesus recebeu toda a autoridade. E em Romanos 13, 1 diz que toda a autoridade procede de Deus. Certo? Então, quem tem toda a autoridade é o Senhor. Agora, ele concederá ao anticristo autoridade por 3 anos e meio. Então, diz que o dragão deu poder ao anticristo em Apocalipse 13, mas quem deu autoridade para o dragão dar autoridade é o Senhor. Então, a gente não pode perder isso de vista de forma alguma, porque senão a gente vai fazer Satanás do mesmo tamanho que Deus. Né? E é isso que ele quer, mas não é a verdade. Satanás, ele é inimigo do povo de Deus, mas ele não está em pé de igualdade com o Senhor. Então, Apocalipse 13, verso 5, né, diz que a besta, ela recebe autoridade, deixa eu abrir aqui, 13, 5, recebe a autoridade do dragão, mas também foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, aqui é Deus quem está dando a autoridade. Em Daniel 7, 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, os santos lhe serão entregues por Deus. Aqui está implícito que é o Senhor quem está entregando. E diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, depois, o domínio e a autoridade volta para as mãos dos santos, do povo dos santos e do Altíssimo. Então, Satanás dará o seu poder e autoridade ao anticristo, mas a fonte maior de autoridade é do Senhor. O poder de Satanás será entregue ao anticristo com o propósito de liderar um mover mundial de adoração satânica.
Satanás estará por trás para que o anticristo, né, levante, lidere esse mover de adoração mundial para que Satanás seja adorado e também exterminar o povo judeu. A gente vê essa perseguição durante os séculos e milênios, né? Sempre os judeus sendo odiados e perseguidos, a fim de que nenhum remanescente possa convidar Jesus de volta a Jerusalém para reinar como seu rei em Israel. A igreja necessita de um adversário para que possa resistir. Então, isso também fará bem à igreja, como parte do processo de vivenciar a inteireza de coração, a combinação do engano e poder do anticristo, do juízo de Deus sobre o seu império, irá prover o melhor contexto de resistência e guerra espiritual necessária para preparar a igreja em glória. Então, não é para a destruição da igreja, pelo contrário, para a igreja seja treinada a resistir. Diz assim, Daniel 11:33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Por algum tempo. Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. E Daniel 12, verso 10, diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o anticristo, Deus permitirá o surgimento desse adversário para que a igreja possa resistir, e enquanto a igreja resiste, persevera, a igreja vai estar sendo purificada. A igreja vai estar sendo provada, purificada e diz embranquecida. Provados, purificados e embranquecidos. Então será uma grande peneira. Muitos crentes ou falsos crentes, nesse contexto, eles abandonarão a fé e a igreja será purificada. A tribulação proverá um ótimo cenário para que a colheita de almas possa acontecer e, inclusive, a salvação de Israel vai acontecer nesse momento. Então, a gente não tem que ver a tribulação, irmãos, como algo terrível que vai nos destruir e que a gente tem medo. Eu fui ensinado de uma forma muito errada, mas a tribulação vai ser o cenário, o melhor cenário para a grande colheita de almas. Então, a igreja estará crescendo em autoridade, em vida, no derramar do Espírito, em ousadia. Nós não precisamos ter medo, nós cresceremos em ousadia e a grande colheita de almas que vai acontecer. E nesse período também a salvação dos judeus. Então, um resumo até agora. Deus usará a tribulação para purificar a sua igreja como sua noiva. Em Efésios 5:27 diz que ela será apresentada como igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Em Apocalipse 19:7 diz que a igreja estará adornada de linho finíssimo, puro, limpo e resplandecente. Então haverá grande colheita de almas, a salvação de Israel. Isso em Romanos 11:26 diz que Israel será salvo. Apocalipse 7, de 9 a 14, fala dessa grande colheita de almas. Falsos cristãos serão expostos, finalmente serão conhecidos, o trigo e o joio vão ser separados. Haverá uma grande peneira separando o trigo do joio e purificar e limpar a terra do pecado antes que o reino milenar seja estabelecido. Então, tudo isso será necessário para que os planos de Deus se cumpram. Vamos adiantar mais um pouquinho, ainda temos 2 minutos até a gente terminar e continuarmos na próxima aula, agora daqui a 10 minutos. Daniel profetizou que no fim dos tempos os sábios entenderão. Então eu li aqui Daniel 12, verso 10. Diz, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então quando vier a tempestade, nós os sábios, nós os crentes não vamos estar perdidos, mas nós vamos ter uma bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. Então nós precisamos confiar inteiramente na palavra de Deus. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Então nós temos que crescer em entendimento. Por isso que a gente tem que estudar as Escrituras, especialmente
as coisas dos fins dos tempos. Eu estava vendo hoje o Joel Richardson, ele escreveu, né, o Anticristo Islâmico, escreveu alguns livros bem interessantes. Ele estava dizendo que essa pandemia ela é apenas o prenúncio de coisas piores que virão. Ele diz que a partir de agora a humanidade viverá uma grande montanha-russa entre altos e baixos, né, e nós precisamos estar atentos a esses sinais. Então nós temos a palavra de Deus. Possuir entendimento, irmãos, vai ser uma questão de vida ou morte. Muitos morrerão espiritualmente por não ter entendimento. Nós vamos ter as expectativas corretas para podermos estar adequadamente prevenidos para a futura crise. Tem crentes que vão estar enganados e eles serão pegos de surpresa e preparados para andar na glória de Deus e suportar grande pressão. As pessoas com entendimento discernirão o que deve ser evitado e o que não deve ser feito. Por exemplo, elas irão recusar as persuasões convincentes para receber a marca da besta ou os convites para participar nas entidades econômicas e religiosas aparentemente prósperas da grande meretriz. Então, os crentes saberão dizer sim e saberão dizer não às propostas do inimigo. As pessoas com entendimento estarão em paz. Desculpe aqui, não coloquei. As pessoas com entendimento estarão em paz com Deus, ao invés de estarem com medo e ofendidos com Deus. Terão a confiança de que Deus está no pleno controle da crise no fim dos tempos e nunca é surpreendido. Devemos tomar decisões quando estamos em paz. Ninguém pode enxergar com clareza quando existe uma nuvem de medo diante dos olhos.